Bíblia, o livro de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 20, Marcos, capítulo 3, versículo 20, que Deus abençoe todos os irmãos, para a glória de Deus. Eu agradeço a Deus por esse ano, agradeço a Deus por ter chegado até aqui. Eu sempre falo, irmão, se Jesus não tivesse entrado na minha vida essa noite. Aleluia. Versículo 20, Marcos, capítulo 3, versículo 20, diz assim: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-o a si, disse-lhe, por parábolas, como pode Satanás expulsar a Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levanta contra si mesmo, e se for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Amém? Pode se assentar, irmãos? Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Nós sabemos que Jesus era diferente de todos os homens que pisou na face da terra. Porque Jesus é o Senhor, é o Salvador. E o ministério de Jesus veio acompanhado de salvação, veio acompanhado de cura, veio acompanhado de libertação, veio acompanhado de transformação. E quando Jesus começou a salvar, começou a curar, começou a libertar, começou a transformar, muitas pessoas daquela época não entenderam o trabalhar de Jesus. E principalmente os religiosos, principalmente aqueles que se achavam detentor da lei. Então, por eles terem inveja de Jesus, para eles não aceitar o que Jesus estava fazendo, eles diziam que Jesus estava expulsando demônio pelo príncipe do demônio Beelzebu. Aí Jesus conta uma parábola para ele, mas se demônio está dividido, se Satanás está expulsando ele mesmo, ele não vai subsistir, porque que reino dividido ele continua de pé? Não tem um reino dividido que continua de pé. Jesus estava querendo dizer para eles, eu não estou expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios, porque senão Satanás está dividido contra ele mesmo, mas eu estou expulsando pelo dedo de Deus, eu estou expulsando na direção do Espírito Santo de Deus, porque foi isso que Jesus veio para fazer, ele veio salvar, ele veio curar, ele veio libertar, ele veio transformar, mas muitas pessoas não entendiam isso, e Jesus disse, se uma casa está dividida contra ela mesma, ela não pode subsistir. Então, irmãos, isso é uma lição para a nossa vida, na nossa casa não pode ter divisão, porque senão a gente não prevalece perante as situações, perante o inimigo, porque ele vai ver que um está para um lado, outro está para o outro, aí ele vai ver brecha onde agir, mas se a nossa casa está firme em Cristo, estamos firmes uns com os outros, o nome de Deus é glorificado e Satanás sai correndo em nome de Jesus. E Jesus diz assim, ninguém pode roubar os bens do valente, versículo 27, entrando em sua casa, se primeiro não manietar o valente, então roubará a casa. Algumas traduções diz que ninguém pode entrar na casa quando tem um homem mais forte e vencer aquele homem, se não for mais forte do que ele, e não amarrar ele nas mãos. Manietar é deixar imóvel, é imobilizar, é amarrar principalmente nas mãos, sem deixar ele fazer nada. Então, só vai poder entrar numa casa se o outro for mais forte do que aquele que está dentro da casa. Jesus está dando exemplo aqui de pessoas, por quê? Porque Jesus tinha expulsado um espírito imundo de um homem, e Jesus tinha curado um cego, que ele estava endemoniado e mudo, e as pessoas começaram a dizer, não, você está expulsando o demônio pelo príncipe do demônio.
Aí Jesus dá o exemplo que aquele homem, até o exato momento, ele estava sendo dominado pelo inimigo. Até o exato momento, Satanás estava dominando ele como o mais forte, como o mais valente. Mas quando Jesus chegou, quem dominou foi Jesus. Quando Jesus chegou, ele mandou o diabo embora, libertou aquele homem da escravidão e fez aquele homem livre. E é assim que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer entrar, Ele quer nos libertar, Ele quer nos curar e Ele quer nos salvar. Isso é muito maravilhoso, irmão, porque às vezes você pode pensar assim, nossa, mas essa situação parece ser tão difícil, mas parece que isso está sendo mais forte que eu, parece que eu não estou conseguindo largar, parece que eu não estou conseguindo sair, parece que tem algo em mim que me domina e eu não consigo ser liberto, eu não consigo ser salvo, eu não consigo sair dessa situação, mas Jesus está aqui nessa noite, e Ele é mais poderoso do que qualquer situação, Ele pode te libertar para a glória de Deus, aleluia. Vamos só ir um pouquinho mais para frente, irmãos, aqui no livro de Lucas, capítulo 11, então quando Jesus chega numa vida, irmão, Ele toma conta. Satanás, ele pensa que é forte, mas Jesus é muito mais forte que ele. Jesus é muito mais poderoso. Então, se você entrou aqui pensando que não tem jeito, Jesus é a solução, Jesus é a salvação, Jesus é a cura para a nossa vida. Olha o que diz Lucas capítulo 11, a partir do versículo 20, é quase o mesmo contexto, a mesma coisa. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança, está tudo quanto tem. Ou seja, quando um homem guarda a sua casa armado, se não vir outro armado, está tudo bem, ninguém vai entrar ali, ninguém vai roubar nada. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus espólios, ou seja, os seus bens, tudo aquilo que é saqueado. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz, tornarei para a minha casa de onde saí, e chegando acha varrida e adornada, então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitando ali, o último estado deste homem é pior do que o primeiro. O que Jesus está falando? Que tem pessoas, muitas vezes, tem pessoas que manifestam o demônio, mas tem pessoa que não se manifesta. Mas nós vemos que muitas vezes as pessoas, ou ela está com o inimigo no corpo, ou ela está influenciada pelo inimigo. Tem pessoas que o inimigo toma conta da vida dela ao ponto de entrar nela e tomar conta da vida dela, assim como o homem estava sendo dominado. Mas tem pessoas que é só influenciada, não manifesta demônio, não manifesta nada, mas aquela influência diabólica está na pessoa. Influencia a pessoa a fazer o mal, influencia a pessoa a pecar. Porque, irmão, deixa eu falar algo para vocês. Deus não influencia ninguém a pecar. Deus não influencia ninguém a matar. Deus não influencia ninguém a roubar. Deus não influencia ninguém a trair. Deus não influencia ninguém a machucar o outro. Deus não influencia a gente fazer coisa errada. Deus vai influenciar a gente a fazer o que é o certo. Então essas influências é o que? É o inimigo. Tanto que foi ele que influenciou Adão e Eva a pecar. Primeiro, Eva estava num jardim e nós sabemos que a serpente, que é o dragão, que é Satanás, que veio personificado na serpente, o que ele fez? Enganou a Eva, não come, se você comer você não vai morrer, pode comer. E Eva comeu, e o que aconteceu? Passou um tempo, morreu. Veio a morte. E por isso o pecado entrou na humanidade. Por causa do diabo. E o diabo, ele influencia as pessoas a fazer o que é errado. O diabo influencia as pessoas a fazer o que não é de Deus. Mas glória a Deus, que apesar do diabo influenciar as pessoas a fazer as coisas erradas, o Espírito Santo está aqui nessa noite para influenciar e você fazer o certo. O Espírito Santo está aqui para nos fazer aquilo que agrada a Deus. E por isso que Deus teve que enviar Jesus para desfazer as obras do diabo. E a Bíblia diz que o diabo peca desde o princípio. E qual é a obra dele? Pecado. Tudo que envolve pecado é obra do inimigo. Então tem pessoa que o inimigo está nela. Como Jesus diz, o espírito imundo está no homem. Mas tem pessoas que é só influenciada.
Mas irmãos, em nome de Jesus, Jesus não quer que a gente seja influenciado pelo inimigo, nem que ele tome conta da nossa vida. Por isso que ele está aqui nessa noite. Por isso que ele veio, se fez carne para nos libertar de toda influência diabólica e nos libertar de todo inimigo da nossa alma e da nossa vida. E aqui Jesus deixa bem claro que quando ele liberta uma pessoa, a pessoa está liberta. Aquela pessoa precisa estar com ele, precisa estar preenchida. Porque o que o espírito imundo faz quando sai de uma pessoa? Ele fica procurando outro lugar. E se ele não acha outro lugar, isso foi Jesus que estava falando. Ele quer voltar para aquela outra casa, ou para aquela casa que ele tinha saído. E se ele encontra aquela casa varrida, limpinha, adornada, e tendo lugar para ele, ele entra com mais 7, e o estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro. As ações dela, vai dizer, fica pior do que a primeira. Então, em nome do Senhor Jesus, talvez você entrou aqui, e você está afastado da presença de Deus, e você tem falado, a minha vida parece que está piorando, parece que cada vez mais eu estou ficando pior, parece que cada vez mais meus pensamentos estão mal, estão maligno. Em nome de Jesus, corre para Jesus enquanto é tempo. Porque Ele pode purificar a nossa mente, Ele pode purificar o nosso coração, e pode tirar toda a maldade. Ou talvez você entrou aqui assim, graças a Deus Jesus me libertou. Graças a Deus, aquele mal que queria me influenciar, aquele mal que queria tomar minha... Graças a Deus Jesus me libertou. Em nome de Jesus, um conselho para você: fica firme com Ele para que o mal não volte nunca mais. Fique firme com Ele para que o mal não volte nunca mais. Porque, irmão, se a gente não se encher de Jesus, nós vamos encher de outras coisas. Se a gente não encher de Deus, da palavra de Deus, do caminho de Deus, das coisas de Deus, nós vamos se encher de outras coisas. E só tem 2 reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Só tem 2 caminhos, o caminho da estreito e apertado, o caminho da salvação e o caminho da perdição, que é largo e espaçoso. O caminho estreito é aquele que a gente anda em Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Nega a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me. Mas o caminho largo é aquele, você faz o que você quiser, você peca, você falha, você não quer saber de Deus. Esse é o caminho largo que parece estar tudo tranquilo, mas no final é perdição. E o inimigo é isso que ele quer oferecer, caminho largo. Onde a gente anda pelo mundo, faz o que a gente quer, mas no final a conta é grande, irmãos. No final é juízo eterno. Jesus está falando, eu libertei esse homem. Eu libertei ele. E Jesus também dá uma lição para aqueles homens, fica firme. Porque se você deixar a sua casa, a varrida, a adornada, sem estar preenchida de mim, sem estar preenchida do valente, o outro vai voltar. E o estado vai ser pior. E não é isso que Deus quer da minha vida e da sua vida. Deus quer que nós sejamos frutos de obediência. Deus quer que nós sejamos bênção na mão dele. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres de Deus, como já foi falado. Deus quer que nós servimos Ele com amor e com fervor. E o inimigo, irmãos, ele está aí para influenciar. E ele quer influenciar a nossa vida para o lado errado. Mas Jesus quer influenciar para o lado certo. E hoje, qual é a escolha que a gente vai tomar? A escolha de seguir a Cristo ou a escolha de seguir o mundo? Porque a Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse mundo. E Jesus diz, o mundo jaz no maligno. Quando eu falo, não é que o diabo é dono de todas as pessoas, não é isso. Mas ele influencia o mundo. Ele influencia o sistema, tudo aquilo que é pecado é influenciado por ele. Tudo aquilo que vai para o mal é influenciado por ele. E todas as pessoas que se entregam ao sistema mal, estão se entregando a ele. Por isso que diz que o mundo está no maligno. Por isso que diz que o Satanás é o príncipe desse mundo nesse sentido. Porque quem continua dono do céu e da terra é Deus. Porque quem continua dono daqueles que entregam a vida para Ele, Jesus, entrega a vida para Jesus, é Jesus. Agora, quem quer andar no caminho do mal, vai fazer o quê? Vai andar no caminho do inimigo. E Jesus estava libertando justamente esse homem que precisava de libertação. Mas o povo não. Jesus expulsa demônio pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. Mas Jesus não expulsava demônio pelos príncipes do demônio. Jesus expulsava demônio pela autoridade que tinha na vida dele.
E hoje, irmãos, eu quero dizer que há poder no nome de Jesus. Que há poder no nome dele. E hoje ele pode repreender todo o mal da minha vida, todo o mal da sua vida, todo o mal da nossa vida. Eu sou uma pessoa prova e testemunha aqui hoje. Eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, eu tinha 21 anos de idade. Mas antes disso, eu vivia influenciado pelo inimigo. Não vivia possuído, mas influenciado. Uma vida longe de Deus. Uma vida muitas vezes em bebida, uma vida muitas vezes em droga, muitas vezes em festa. Uma vida muitas vezes longe, sem honrar a avó, sem honrar pai, sem honrar a família. Uma vida longe do Senhor, onde eu era influenciado pelo inimigo. E muitas vezes Deus me deu livramento pela misericórdia dele. Pela misericórdia de Deus. Nós estamos nesse assunto, irmãos. E diferente de Deus, Deus não rouba a nossa consciência. Nós fazemos a coisa, mas o inimigo não, ele faz coisas para roubar a nossa consciência. Ele faz coisas para nos levar para a morte. Eu lembro muitas vezes eu embriagado. E daqui a pouco arrumar uma confusão. Daqui a pouco eu nem sabia mais o que estava acontecendo. Quando eu acordava, eu estava na casa da minha avó. Perdi a consciência. Tanta influência maligna que tinha na mente, tanta influência maligna que tinha no corpo, eu perdi a consciência. Mas graças a Deus, que quando eu vim para Jesus, o Espírito Santo me deu consciência. Porque é isso que Deus faz, irmão, Ele não tira a nossa consciência. Pelo contrário, Ele nos dá a consciência verdadeira. E o que eu preciso fazer, o que você e eu precisamos fazer? Continuar com Jesus. Continuar firme. Como foi falado aqui, graças a Deus, eu cheguei até onde eu estou aqui pela graça de Deus, pelo Senhor ter me salvado e por ter continuado. Porque o inimigo, ele quer que a gente retrocede, ele quer que a gente volte para trás. Se eu tivesse voltado para trás, eu não tinha a salvação, eu não tinha a libertação, eu não tinha a cura. Tudo aquilo que Deus fez na minha vida hoje, eu não teria se eu tivesse voltado para trás. Então não volte para trás, continua olhando para Cristo, continua caminhando com Ele, continua servindo a Ele, continua adorando a Ele. Eu vou falar só de uma parte para frente. Eu e minha avó morava numa casa de aluguel, meu avô tinha dado derrame e AVC, tinha perdido muita gente, e eu estava muito triste mesmo, e a minha alma sentia algo que precisava ser preenchido. E eu vi que nada disso preenchia a minha alma. Sair, beber, mulher, nada preenchia. Porque na verdade tem um vazio em nós que só Deus pode preencher. Esse lugar é só Deus que pode preencher. Até que num certo momento eu falei, eu preciso mudar. Eu preciso melhorar, eu preciso ser uma pessoa melhor. Preciso honrar minha avó, preciso honrar meu pai. Eu preciso ter uma nova vida. Num quarto, e dobrei o meu joelho, orei, chorei, desempregado. Deus vai e abre uma porta de emprego. Chega um rapaz e fala, você não quer trabalhar lá? Eu falei, vamos. Cheguei lá, graças a Deus, essa porta se abriu. Passa uma moça e fala assim, falou que tinha uma obra na minha vida, revelou tudo o que estava acontecendo na minha vida e falou que ia dar livramento, e deu livramento de morte mesmo. E trabalhou na minha vida. E aí as coisas foram melhorando. Não estou falando que eu não passei por prova, por luta, porque a diferença de passar sem Deus é muito maior do que quem passa com Deus. Eu enfrentava luta e prova, mas estava ali para a glória de Deus, porque o Senhor me sustentava e me sustenta até hoje. Então ali, eu tinha um sonho de dar uma casa para minha avó, e minha avó ganhou umas casinhas aqui na primeira rua do Tapajós, glória a Deus. Entreguei a vida em 2013, minha avó ganhou uma casa e mudamos em 2014. Deus é tão maravilhoso que agiu de uma maneira assim maravilhosa. E Deus foi limpando tirou o desejo de sair, de usar droga, de beber, de mulherada, tirou todos esses desejos que eu queria preencher no mundo. E Deus só foi colocando desejo espiritual, como diz a nossa irmã, a diaconisa Dalgisa, ela viu no jovem, viu como diácono, porque batizado no Espírito Santo, Deus foi colocando esses desejos espiritual no meu coração. E eu fui só buscando a Deus, porque a minha sede e a minha fome era do Senhor. E a nossa sede e fome tem que ser de Deus, irmão.
tem que ser do Senhor. Quando a gente perde a sede e a fome de Deus, significa que outra coisa está nos alimentando. Mas quando a gente tem sede e fome de Deus, Senhor, o Senhor é meu sustento todo dia. O Senhor é meu alimento, o Senhor é minha água. E Ele é mesmo a água da vida, Ele é o pão da vida. Então que nós buscamos Ele todos os dias. E o Senhor foi trabalhando na minha vida. Eu tinha um sonho de ter moto, eu tinha um sonho de ter carro, eu tinha um sonho de ter família. E não tinha nada disso. Não tinha paz, não dormia direito. Se eu não saía final de semana, eu não dormia direito. Eu não conseguia dormir. Não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha casa, não tinha nada. Só tinha a graça e a misericórdia de Deus que tinha me alcançado. E graças a Deus por isso, que é tudo, né, irmão? Depois que Jesus entra na nossa vida, a gente vê que Ele é tudo. Graças a Deus por isso. E continuei firme, servindo e adorando a Deus. Eu vinha daí para a igreja, irmão. A igreja era ali na outra esquina, onde tem um salão preto hoje. Antes a igreja era ali, quando eu comecei a dirigir ela. A igreja era ali. Então eu ia trabalhar lá no Torra-Torra, que eu trabalhava de fiscal de loja. Ficava em pé. Quando morava no Parque do Povo, descia no Parque do Povo. Quando a gente mudou para cá, pegava ônibus, vinha e descia aqui de a pé e ficava o dia inteiro andando. E Deus, eu vindo. Certo dia eu no ponto de ônibus falei: Senhor, o Senhor está vendo que eu quero chegar mais cedo na casa do Senhor. Às vezes por causa de serviço não dava, e você depende de ônibus. Às vezes o ônibus é tarde, vinha. Às vezes já chegava no culto, era 8 horas, já era mais tarde. Falei: Senhor, vai trabalhando. Cheguei na casa do Senhor, Deus usou a vida da missionária, falou: Deus vai te dar uma condição de você ter um carro, uma moto. Deus vai te dar condição. Irmãos, para a glória de Deus, Deus me deu uma moto. Deus deu assim mesmo, não foi nada parcelado, nada comprado. Deus usou uma pessoa e me deu uma moto. E para a glória de Deus, Deus é tão maravilhoso que foi a moto que eu não quis quando era do mundo. Porque às vezes a gente, quando é do mundo, é meio orgulhoso, né? A gente não quer aquilo, não quer isso. A gente quer escolher, quer Falco, quer Hornet, quer... Aí Deus vai, graças a Deus que Deus não deu isso, senão eu não estava nem aqui hoje. Aí Deus vai me dar a CG 2003, falei: não, dá aqui, já abracei, já falei: estou de a pé, estou de onda, vou andar nessa... E glória a Deus, né, irmão? Deus sabe quebrar o nosso orgulho também, irmão. Quando a gente vem para Deus, a gente tem que ser humilde também, né, irmão? A gente tem que ter humildade. A gente já quer, não, Deus, eu quero isso. Não, fique em paz, Deus vai dando aos poucos, irmão. Deus vai nos capacitando para receber aquilo que Ele tem para nós. E graças a Deus, aí depois, servindo ao Senhor, conheci minha esposa, a missionária Letícia. Graças a Deus, foi uma bênção de Deus, orando ao Senhor. Casei, hoje tem 2 filhos, Samuel e a Eloá, que está aí dentro para a glória do Senhor Jesus. E... graças a Deus, servindo a Deus, continuei firme. Hoje a gente tem casa, tem carro, glória a Deus por isso. Não para, não para se obedecer, mas pela graça de Deus, irmão. Tudo que eu não tinha, o Senhor me deu. Mas por que o Senhor não me deu antes? Porque não era para a glória dEle. Não era para servir a Ele, eu poderia estar morto agora com aquilo que Deus tinha me dado. Então talvez você está pedindo algo, mas será que é para a glória de Deus? É para a honra e glória do Senhor? Deus não vai dar nada para você se afastar dEle. Deus vai dar para você se aproximar dEle. Eu sempre falo, às vezes a pessoa está vindo para a igreja de a pé, ela ganha uma bicicleta, já vai para outro caminho. Ela ganha uma moto, vai mais longe ainda, ganha um carro, já vai até viajar para outra cidade. Aí Deus fala: em minha casa, e buscar minha presença. E quando você não tinha nada? Irmãos, é Deus, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Quando os discípulos, 70 discípulos estavam abandonando Jesus e a multidão, Jesus perguntou para os 12: e vós, vão me abandonar também? Os 12 falou, principalmente Pedro: para onde nós vamos? Ou para quem nós iremos? Melhor ainda, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Irmãos, hoje, graças a Deus, o ano passado a gente ganhou a nossa casa, depois de 9 anos. Mas, irmão, se não tiver Jesus, não adianta nada. Sem Jesus não adianta nada. Porque se fosse assim, quem tivesse casa, carro, vivia em paz. Quem tivesse dinheiro, vivia em paz. Não, mas a paz completa quem dá é Cristo. A paz completa quem dá é Jesus. E para quem eu irei se só Jesus tem a vida eterna? Para quem eu irei se só Jesus tem a palavra da vida? Quando as pessoas olhavam para mim, só vai ser mais um drogado, só vai ser mais um perdido, que eu cresci mais na rua do que dentro de casa.
Só vai ser mais um drogado, mais um perdido. Esse aí não tem esperança, não tem salvação. E Jesus olhou para mim e disse: mas eu vou fazer dele um pastor. Eu vou fazer dele um pregador da minha palavra. E se eu estou aqui hoje, irmão, foi porque Jesus me deu vários livramentos de morte. Arma na cabeça, pancadaria. Levei até paulada na cabeça uma vez, consegui levantar pela graça de Deus. Tantas coisas de abuso, tantas coisas, irmão, Deus me livrou. Se eu ficar falando aqui, vai muito longe, muito longe. Mas o Senhor me trouxe até aqui. Porque Jesus chamou aqui de valente. Porque Ele estava dando exemplo, mas Ele estava falando de pessoa. A porta, Ele bate. Quando a gente abre, Ele ceia conosco e nós ceia com Ele. Quando a gente abre, Ele tira, liberta nós de todo mal. Ele passa a reinar na nossa vida. E quando Ele... já não fazemos mais, irmãos. O que compra a paz é o que Jesus fez por nós na cruz. E a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. O castigo. Deixa Jesus guardar a sua casa. Deixa Jesus entrar no seu lar. Deixa Jesus entrar na sua família.